Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Mateus capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Os irmãos da Igreja Batista de Galha mandaram lembranças e abraços. Os irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Querido Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais um dia, estar na Tua casa, desfrutar, Senhor, da Sua vontade, da Sua palavra, dessa comunhão com os nossos irmãos, nossas irmãs. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dos enfermos, reestabelecendo, Senhor Deus, segundo o seu querer e vontade, sobre a vida de cada um. Clamamos, Senhor, pelos nossos demais irmãos e irmãs, que não estão aqui nesta noite. Clamamos por eles, Senhor. E pedimos, Pai, que ajude-os a estarem aqui conosco, desfrutando desse momento tão precioso, desfrutando, Senhor, da Sua palavra e desta comunhão bendita. Pai querido, abençoa cada um deles, guarda-os do mal, e não nos deixe, Senhor, nem a nós e nem a nossos irmãos caírem em tentação. Guarda cada coração, Senhor. Guarda cada vida. Nós clamamos, Pai, por essa nação, por esse país, pelos nossos governantes. Ajuda a Tua igreja e o Teu povo a serem um instrumento de misericórdia e de transformação, Pai, de vidas, de almas, do entendimento. Nos ajuda, Senhor. Cuida de nossos irmãos que estão trabalhando, viajando. Que o Senhor esteja protegendo cada um, Pai. É por causa da Sua graça, Senhor, do Seu amor e das Suas muitas misericórdias que nós estamos aqui. Obrigado pelo perdão que nós temos dos nossos pecados e de tão grande salvação que o Senhor nos deu. Pai querido, ajuda-nos a ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados por ela. E é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém, Pai Celestial. O Senhor Jesus ensina por parábolas. Ele não ensinou, Ele ensina. Continua ensinando as preciosidades do reino de Deus. Jesus, as multidões o seguiam. Jesus transformou o barco no púlpito e a praia, aonde as pessoas pararam em pé para ouvir a pregação de Jesus. Jesus falava por parábolas. Jesus explicou para os discípulos por que falava por parábolas. Falava por parábolas para que muitos que ouvissem não compreendessem. Mas também usava as parábolas, usando coisas
desta terra, usando, meus irmãos, as coisas deste mundo como exemplo para revelar aquilo que é o absoluto de Deus e do reino de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus usa as coisas simples. O semeador saiu a semear. E quando Jesus, aqui no texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, ele fala desse semeador, ele deixa claro uma coisa. Versículo 19 do capítulo 13. E a todos os que ouvem a palavra do reino. Então nós temos certeza de uma coisa, que esse semeador aqui, a sua semente, aquilo que ele está lançando sobre a terra, é a palavra do reino. E aí quando você vê que esse semeador encontrou muitos corações, e ele diz no versículo 20, é o que ouve a palavra. Versículo 21, por causa da palavra. Versículo 22, as riquezas sufocam a palavra. Versículo 23, é o que ouve a palavra e compreende. Então, essa parábola, ela não precisa de explicação. A maioria das coisas do reino de Deus não precisa de explicação. Precisa de aplicação na vida. Há muitos que estão querendo e correndo atrás de mistérios, mas não são capazes de ouvir e ler uma simples palavra de Jesus e compreender. É porque nós estamos atrás de grandes mistérios, e não da simplicidade, das verdades absolutas do reino de Deus, que é a sua palavra para a nossa vida. Então, esse semeador, ele tem uma semente, e a semente é a sua palavra. A palavra do reino. Então, dentro desse contexto bíblico, nós já temos a solução desse semeador. Esse semeador semeia a palavra do reino. Tem uma tradução bíblica, acredito que, não sei se alguns dos irmãos ou irmãs aqui têm ela. Eu não consegui identificar qual é, mas tem uma tradução bíblica que traz assim: o semeador saiu a semear a sua semente. Talvez em nenhuma das Bíblias de vocês tenha essa tradução. Saiu a semear a sua semente. Então a grande questão do texto é qual semente nós estamos semeando. O semeador do texto, nós já não temos dúvida. Não há dúvida no nosso coração. A semente dele é a palavra do reino. Agora a questão da nossa vida, para o nosso cotidiano, para nós como filhos de Deus, agora a pergunta é: qual semente nós temos semeado? E a maioria das vezes, não é uma semente que provém da palavra do reino. O mais interessante é que a maioria das vezes a semente ao qual nós temos semeado são sementes deste mundo. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Então, o semeador saiu a semear a sua semente. Então a pergunta é: qual semente nós estamos semeando?
Gálatas capítulo 6, versículo 8, parte A do versículo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então nós estamos semeando muitas vezes na nossa vida, não aquela semente da palavra do reino, nós estamos semeando coisas da nossa carne, sementes deste mundo. A maioria das vezes nós estamos fazendo como o Senhor ensinou sobre a parábola dos talentos. Ele deu um talento para um, ele deu 2 talentos para o outro, ele deu 5 talentos para o outro. Aquele que ganhou 1 talento, aquele que tinha uma semente a ser semeada, a Bíblia diz que ele enterrou a semente aonde? Na terra. Ou seja, ele enterrou no mundo. Era uma semeadura da sua própria carne, da sua própria vontade. E a Bíblia diz que todas as vezes que semearmos na nossa carne, nós vamos colher da carne corrupção. Nós vamos nos corromper. Nós vamos mentir para o nosso próximo. Nós vamos enganar ele. Nós vamos inventar diversas desculpas para não servirmos a Deus. Para não entregar a nossa vida a Deus. Para que todo o nosso ser não seja de Deus. Para que de fato toda aquela esperança que o apóstolo Paulo ele tem sobre a glória, sobre o reino, mas aquela esperança humana neste mundo e somente nesta vida. Então nós estamos semeando, que semente, meus irmãos? Estamos enterrando aquilo que Deus tem outorgado a cada um de nós neste mundo, a nossa vida. Nós gastamos mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nós gastamos mais os recursos que Deus tem colocado na mão de cada um de nós, dentro da medida que Ele nos deu, mais com as coisas desta vida do que com as coisas do reino de Deus. Nós temos gastado mais o nosso tempo, o tempo que Deus tem nos dado, com mais as coisas desta vida do que, na verdade, com as coisas do reino de Deus. Então a semente que o semeador está saindo a semear. E aí nós temos que parar e prestar atenção. Qual semente estamos semeando? Qual é a semente? Da parábola é a palavra. Mas e a nossa? O semeador saiu a semear a sua semente. Tudo que plantarmos na carne, irmãos, a única coisa que vai gerar vai ser corrupção, corrupção nossa. Não tem como você plantar espinho e querer colher uva. Não tem como você plantar um abrolho e querer colher figos para fazer um doce. O semeador saiu a semear a sua semente. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 8. O Tiago diz aqui no versículo 8, que uma das semeaduras na carne é a inconstância. O ânimo dobre. Olha só. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muitas vezes, irmãos, nós temos aí, dentro de nós, a inconstância.
Aquelas almas que nunca se decidem, eles não têm uma decisão. Aquelas almas que ainda estão tentando cochear para lá e para cá, como no tempo do profeta. Se Baal é Deus, vai servir Baal. Mas se Deus é o Senhor, então vai servir o Senhor. Homens inconstantes. Estamos vivendo numa época, irmãos, onde as pessoas se tornaram melindrosas. Não conseguem ouvir uma palavra da verdade, que isso os fere, os machuca. Mas eles não são capazes de ouvir uma palavra e dizer assim, o erro não está na palavra de Deus. Nós somos incapazes muitas vezes de fazer como o ladrão na cruz. Os nossos atos nos trouxeram aqui. Reconhecer, os nossos atos nos trouxeram aqui. Mas este nada fez. Nós semeamos, depois não quer colher. Chega na hora da colheita, aí o caldo azeda. O que era para ser doce virou amargo. Então, irmãos, o que nós estamos semeando? Inconstância. Se você for no lugar onde esse povo pula carnaval, ele sabe quem ele é o fulião, ele pula, ele vai lá, ele passa 30 dias pulando. Mas o Filho de Deus, ele não sabe quem ele é. Ele não tem convicção plena de quem ele é, de a quem pertence a sua vida. Nós temos ânimos inconstantes, hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos mal. Mas nós estamos mal por quê? Porque tem uma guerra civil? Porque na nossa casa acabou a comida? Não tem coberta para cobrir nossos filhos? Temos que fugir como refugiados? Não, irmãos. O semeador saiu a semear a sua semente. Qual semente estamos semeando? Inconstância? Dúvidas? Coração titubioso? Ânimo dobre? Aquele exército de Gideão, 32 mil homens, vamos para a guerra. Deus falou assim, dá um grito aí. Covardes e medrosos, voltem embora. 20 mil foram embora. Inconstantes. Almas que não sabem. Eles não têm definição, eles não têm, meus irmãos, um conceito próprio de servir a Deus, de quem eles são, o que eles querem de fato, de propósito para a sua vida, do reino de Deus. Nós estamos vindo em igreja, como se isso fosse resolver o problema da nossa semana. Mas não como se já todos os problemas da nossa vida tivessem já resolvidos em Cristo Jesus. Parece que Jesus é o dipirona do domingo, para que toda semana eu esteja bom. Cristo não é o dipirona do domingo. Cristo é o remédio que nos curou de tudo. Qual é a semente que nós estamos semeando nesse mundo, irmão? O homem que enterrou o talento na terra,
Aquele talento, aquela semente, era para que outros pudessem usufruir. Mas ele estava tão preocupado com ele mesmo, que ele ficou com medo. Eu sei que o Senhor cega aonde não planta. Eu fiquei com medo. Ficou com medo do quê, filho? O que nós temos semeado, meus irmãos? Marcos, capítulo 16. Temos semeado inconstância. Aquelas almas que vêm e vão, nunca sabem o que quer, não tem uma definição plena. Marcos capítulo 16, não tem um compromisso assumido. Tudo é relativo. Capítulo 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, vírgula. O que está escrito aí, irmão? Não acreditaram. A incredulidade. Incredulidade é uma semente. O problema não está no prefeito da nossa cidade, irmão. No governador do estado de São Paulo. No presidente da Federação Brasileira. O problema está em quem nós confiamos. Em quem nós cremos. Em quem de fato sustenta a nossa vida. Em quem de fato faz cada um de nós levantar cada manhã. Em quem nos dá o fôlego de vida. Em quem de fato nos abençoa com o pão nosso de cada dia. Jesus ressurreto enviou a Maria Madalena. Não creram. Versículo 12. Depois disso manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais. Mas também estes 2, eles não deram crédito. Nós não estamos falando de pessimismo, não, irmão. Nós não estamos falando aqui de pensamento positivo. Nós estamos falando aqui de incredulidade, de crer. Como Jesus disse para os discípulos do caminho de Emaús. Oh, nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que diz os profetas. Versículo 14. Agora Jesus encontrou os 11. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Semente de incredulidade, de inconstância. Sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho no Senhor não é vão. Porque todas as outras coisas vão ser, irmão.
A fé é um firme fundamento. Ruth, capítulo 1. No livro de Ruth, depois do livro de Juízes, você acha Ruth. Você achou Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1. Então um dia, esse homem aqui descrito no livro de Ruth, chamado de Elimeleque, ou seja, meu Deus é rei. Sabe como é que é a tradução do nome dele? Meu Deus é rei. Como é que é a tradução do nome de Absalão? O Pacífico. O meu Deus é rei um dia. Versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá. Belém, casa do pão. Saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom, Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Então, se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Então não é o lugar, irmão. É quem a gente serve. Vai vir uma fome. Tem uma crise. Tá bom? Ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo e deu pão para eles. O Elimeleque foi semear uma semente e não deu certo. Nós podemos fazer igual Jó, irmãos. Colocar nossa vida numa balança de Deus. E aí você pode pensar o dia ou época que você semeou uma semente que não foi do reino de Deus, a palavra do reino. O que deu, irmão? Não deu certo, né? O semeador saiu a semear a sua semente. Um dia, Salomão, inspirado por Deus, escreveu: eu corri atrás do vento. No livro do profeta Oséias, a palavra de Deus, ela diz assim: eles constituíram autoridades, reinos, governos, não o meu. Colocaram príncipes lá, mas eu não soube. Pegaram o ouro e a prata, que eram o seu Deus, e construíram um Deus para si mesmo. Semearam ventos, vão colher tormenta. Qual semente nós estamos semeando? Versículo
decorado. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso não é lei de retribuição. Isso é lei de semeadura. Você não colhe o que não plantou. Então, amados e queridos irmãos, o semeador saiu a semear a sua semente. E qual é a semente que estamos semeando? 1 Coríntios capítulo 9. Qual semente estamos semeando? Primeiro Coríntios, capítulo 9. E versículo 11. Paulo diz assim, só a primeira parte do versículo, tá bom? Nós semeamos coisas espirituais. Qual era a semente que Paulo semeava? A mesma do semeador da parábola. A palavra do reino. Nós semeamos coisas espirituais. Coisas concernentes ao reino de Deus. E quando ele diz que ele semeia coisas espirituais, ele mesmo afirma nas suas cartas que ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Nós semeamos coisas espirituais. Mesmo, amados, Paulo ele diz, mesmo que o seu corpo exterior se corrompa, mesmo que venhamos a ficar doentes, o nosso homem interior se renova a cada dia. Nós semeamos coisas espirituais. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia a inconstância não sabe quem é, um ânimo dobre, coração duvidoso, sem de fato, meus irmãos, a ciência plena de quem é. Quem semeia a incredulidade, duros de coração, quem ainda não sabe se serve a Baal ou a Deus. Semeamos coisas espirituais. Jesus pregou a parábola do semeador para revelar as coisas absolutas do reino de Deus. Que semente estamos semeando? 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 8.
Semeamos coisas espirituais. Qual coisa espiritual? Essa aqui. Em tudo somos atribulados. Porém não angustiado. Perplexos. Você já enfrentou aquela situação que você, fica com a boca aberta? Mas não desanimados. A gente não desanima, irmão. A gente pode ser atribulado. Perseguidos, porém não desamparados. Nós não estamos desamparados, irmãos. Abatidos, porém não destruídos. Isso são coisas espirituais para a nossa vida. Semeamos coisas espirituais. Semente de fé. Semente de firmeza e constância. Entendimento de propósito. De quem Deus é e de quem nós somos. Romanos capítulo 8. Atribulados e não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Romanos capítulo 8. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Todo o tempo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Semeamos coisas espirituais. Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Semeamos coisas espirituais. Porque eu estou certo, tenho certeza, convicto, pleno, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas de agora, de hoje, nem coisas do porvir, do futuro. Não importa o que aconteça, Deus continuará sendo Deus. Nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. O semeador saiu a semear a sua semente. Paulo diz: nós semeamos coisas espirituais, irmãos. A semente precisa ser a palavra do reino. O que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida. Salmo 126. Qual a semente? Apesar de toda a promessa de Deus, até mesmo os do cativeiro tinham dúvidas a respeito da restauração de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho. Ficamos como quem sonha. Parecia um sonho tão distante. Parece muitas vezes, irmãos, um sonho que Deus pode fazer tudo isso que a palavra de Deus ensina. Parece que não é uma realidade. Parece que não é uma verdade absoluta em nós. Estávamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A semente do reino nem sempre será semeada a sorrisos. Nem sempre. Mas com júbilo. Ah, sim. Será o dia da colheita. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O semeador saiu a semear a sua semente. Qual semente estamos semeando? Coisas espirituais. Coisas concernentes ao reino de Deus e a sua palavra. Isso nós estamos semeando. Jesus, ele diz:
Vinde a mim, todos. Estais cansados? Vinde a mim. Eu tenho uma semente que você não vai ficar com enfado e nem canseira. Eu tenho uma semente que é a palavra do reino. Estes são aqueles que ouvem a palavra e compreendem. Disse Jesus em Mateus 13. Paulo, quando vai falar da ressurreição, ele diz assim: semeia-se corpo corruptível, mas a colheita não é um corpo corruptível, é um corpo de glória. O que vai lá para o cemitério é o que não herda o reino de Deus. Nem a carne e nem o sangue. E cada um de nós, se Jesus não voltar e sermos transformados, vamos passar por esse processo. Semeia-se um corpo corruptível e colhe-se um corpo de glória. Semeamos coisas espirituais. Que Deus nos abençoe. Lembrar que o semeador saiu a semear. Que Deus nos ajude, irmãos. De fato, com as nossas vidas. Que cada dia você saiba quem você é. Que cada momento você tenha plena convicção de que você tem um Pai Celestial. Que sabe o seu nome, sabe aonde você está e sabe o que você precisa. Semeamos coisas espirituais. Que Deus nos abençoe na pessoa de Cristo Jesus e no Espírito Santo.